Aleluia, glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, lá no Novo Testamento, depois de Efésios, Filipenses 1. Verso 21. Filipenses 1, 21. Amém? Diz assim, o apóstolo Paulo, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos ler de novo? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor por todo o teu favor. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua direção. Pai, que somente o teu Espírito Santo ministre em nossas vidas. Pai, nos dê graça. Pai, nos dê direção. Seja o Senhor sobre nós. Pai, que o teu Espírito Santo revele, ó Deus, a tua palavra. Pai, que os nossos corações sejam terra fértil a receber a palavra do Senhor. Pai, nos direciona. Pai, nos capacita, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Queridos, o apóstolo Paulo, ele fala que viver é Cristo. Ou seja, a afirmativa dele é: não faz sentido viver sem Cristo. Não há sentido algum na vida viver sem Cristo. A razão de Paulo é Cristo. E a nossa? Qual a razão da nossa vida? Qual a razão do nosso andar, do nosso pensar, do nosso caminhar? Eu quero viver até os 85, eu quero viver até os 90 anos. O que me motiva a pensar isso? Qual a razão para que viver esse tempo? Ou, Senhor, volta logo, eu já não dou conta mais. De que forma que Cristo está numa decisão dessa? Obrigado, Zé. De que forma que verdadeiramente Cristo está nessa nossa decisão? Qual o problema da morte? Para Paulo é lucro. Lucro. Para Paulo é lucro. Queridos, eu quero trabalhar com vocês, eu vou dedicar aqui a leitura de Filipenses, e eu quero realmente trabalhar essa carta paulina, para que a gente pense um pouco o viver cristão. Queridos, eu confesso para vocês que é impressionante como o agir de Deus, como o Senhor tem prazer de nos surpreender. Queridos, eu olho para trás na minha vida, eu falo, só o Senhor é capaz de fazer tudo isso. Queridos, a gente precisa pensar o que é a nossa vida. E aqui, Paulo, para nós, é uma referência, e perdoa eu me colocar num lugar de realmente, não estou querendo me equivaler, nem estar melhor, mas eu, avaliando o meu dia hoje, com coisas que o Senhor tem feito, construído, e que me mostra, que me coloca num lugar de descanso. Queridos, eu vejo a mão do Senhor ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada, em cada detalhe. O Senhor tem prazer de abundar. Ele tem prazer de fazer coisas que eu não pedi, eu não imaginava. Para falar a verdade, eu nem criei. Acho que se eu orasse não acontecia.
Irmãos, esse é o nosso Deus. Há um Deus que por demais é maravilhoso, irmãos. Irmãos, eu queria que a gente pensasse um pouco, porque esse Deus é tão poderoso, e eu quero fazer um paralelo. Paulo reconhece essa vida, Paulo reconhece um viver maravilhoso, mas ele está preso. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele está preso. E às vezes nós precisamos pensar o que realmente tem nos impedido de ser felizes. Qual é o lugar que nós habitamos, em que lugar nós estamos na nossa vida, qual é o cerne da nossa vida, o que realmente é viver? Porque quando verdadeiramente o nosso viver é Cristo, irmãos, não tem cadeias, não tem milagres, não tem coisas maravilhosas que aconteçam na nossa vida que apaguem o valor de Deus, muito pelo contrário. É impossível haver uma vaidade no nosso coração e querer atribuir a um sucesso nosso, senão a Cristo, senão ao favor do Senhor, senão à graça do Senhor. Irmãos, e como vale a pena viver em Cristo, viver para Cristo. Irmãos, como isso é verdadeiro, como isso é profundo, e eu sou testemunha disso. Testemunha. O apóstolo Paulo é uma pessoa de uma identidade clara. Ele, quando ele externa esse versículo 21, o que é uma vida para ele e qual o valor da morte, ele está convicto de algo em sua vida. E ele tem objetivos claros, e o objetivo dele em escrever a colônia romana de Filipos, aos filipenses, qual era o objetivo dele com essa carta? Você já imaginou, às vezes nós estamos na nossa casa e pensamos, vou para a igreja não? Paulo estava na cadeia e pensando assim, eu preciso escrever à igreja, eu preciso comunicar à igreja. Às vezes o lugar de liberdade que vivemos, fora de Cristo, ela mais nos aprisiona do que nos conduz. Qual é o objetivo de Paulo escrever aos Filipenses? Encorajar os cristãos a uma vida em Cristo, a uma vida de serviço, de forma que Cristo habite em nossa vida, de forma que Cristo habite em nossa mente, em nossos pensamentos, e Cristo seja a nossa força, a nossa alegria, mesmo que em meio a sofrimentos. E como é fácil para mim hoje discursar, estar aqui, numa oposição ou num contrário de Paulo, porque Paulo escrevia isso em cadeias, em prisões, em dificuldades, e eu quero trazer a mesma verdade, a mesma mensagem. Eu quero caminhar num resumo de Filipenses, mas reconhecendo que o Senhor habita, que o Senhor faz, que o Senhor se revela, seja na angústia em prisão, mas em liberdade e provisão. Amém, irmãos? Estão entendendo? Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Volta comigo aí em verso 8. Eu vou ficar em toda a Bíblia aí no Filipenses, em todo o livro. Filipenses 8. 1:8. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês e no profundo afeto de Cristo. Irmãos, que coisa gostosa. Como a gente precisa pensar, Paulo está preso
e talvez a gente pode dizer assim, ele está com saudade da igreja, porque ele está preso. Talvez se ele estivesse livre, ele não estaria sentindo saudade. Queridos, Paulo em si, pelos seus escritos, evidencia uma vida clara em Cristo. Uma vida de amor, e eu já falei várias vezes, para que nós experimentemos o máximo de um relacionamento com Deus, é preciso saber viver um relacionamento entre os irmãos. A Bíblia é clara, Jesus vai dizer, sempre que possível, tende paz com todos. Não é que eu estou nem aí quando não é possível, mas eu construo esse lugar de paz. Então Paulo está dizendo, olha, ô Filipenses, como vocês são importantes na minha vida. Como eu amo vocês. Queridos, Deus é o quê? Amor. As pessoas não irão parar para nos ouvir, não irão aprender de nós, se nós formos ensoberbados, altivos, se nós formos contrário a uma simplicidade, a um relacionamento de amor, de simplicidade. Não é o fato de ter, de ser, de ter currículos que nos distancia à simplicidade, a um amor genuíno de Cristo. Nós precisamos pensar isso. Nós precisamos construir um lugar de paz para com todos. A igreja é importante, o núcleo da igreja é um lugar importante, o relacionamento interpessoal, ele é importante. Aqui nós construímos, cada um de nós tem parte nisso, faz parte da história. Nós tivemos aqui a noite dos altos louvores, e a alegria de um, a alegria do outro, né? O que o outro fez bem, alegra a nossa alma, que legal as pessoas interagindo, as pessoas fazendo. E nós nos alegramos com tudo isso. Agora dá um pulo comigo e vão lá no verso 24. 24. Aquele mesmo Paulo que diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele fala, olha, porém, mas por causa de vocês, essas pessoas que eu amo, é mais necessário que eu continue a viver. Eu almejo muito encontrar com o Senhor, para mim morrer é lucro, porque eu sei que eu vou estar no Senhor. Mas eu, Paulo, estou convicto que o meu amor por vocês é algo tão grande e é algo que eu almejo tanto que eu não abro mão. Eu estou aqui preso, mas eu não vejo a oportunidade de estar no meio de vocês, de poder falar a vocês, de poder instruir a vocês, de forma que nós possamos estar no mesmo tamanho, numa mesma condição, numa mesma estatura. Porque Paulo está preocupado com o crescimento da igreja. É preciso que haja um crescimento. Estão entendendo, irmãos? Amém? Verso 27. Uma vez que eu entendo esse relacionamento, essa vida com Deus, Paulo vai nos dizer, olha irmãos, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé do Evangelho, singular, né? Perdão. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Irmãos, acima de tudo,
vivam. A forma de viver cristã precisa ser algo equilibrado, algo digno, algo que realmente, né, as pessoas vejam, e eu também, se eu estiver ausente, me chegue notícia de vocês, que vocês estão bem, que vocês caminham bem, que vocês estão firmados. O que Paulo está dizendo? Olha, tem pessoas que não estão aqui na igreja hoje, mas realmente estão ocupadas, não estão trocando essa intimidade, essa vida com Deus, por algo secular, por algo menor, e elas estão numa condição tão boa, estão produzindo algo para o Senhor, que quando nós temos notícia, nós alegramos a nossa alma. Nós ficamos felizes de saber que as pessoas estão vivendo algo comum à nossa fé. Ou seja, nós podemos estar separados, irmãos, mas sabemos que a nossa caminhada cristã caminha no mesmo sentido. O meu propósito é o seu propósito, o meu sucesso é o seu sucesso. Aquilo que eu faço tem o mesmo objetivo do que você faz. É preciso pensar a unidade cristã, há uma mesma forma, o mesmo modo de viver. Até porque o evangelho é um só, irmãos. Nós não temos um evangelho diferente para eu viver, para você viver outro. A proposta, o projeto é o mesmo. E Paulo vai dando pinceladas, e eu quero aqui fazer um resumo bem interessante, e a gente vê às vezes muita dificuldade na igreja, pessoas tentam impedir o crescimento dos outros. Vamos aí em Filipenses 2 agora, capítulo 2, verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Irmãos, o que eu faço aqui, estar aqui pregando, não é para que eu esteja superior a ninguém. Quando eu estou limpando um banheiro aqui na igreja, não é para eu estar superior a ninguém. Seja o que eu fizer aqui, não é para uma vaidade. Eu estou apenas servindo. E Paulo está falando, queridos, olha, preste atenção, não façam nada por interesse pessoal. Eu tenho uma vontade de cantar, de tocar, eu acho tão bonito. O foco está errado, o projeto está errado. Eu quero servir ao Senhor. Deus me deu mão, Deus me deu cabeça, e eu vou me lançar no Senhor, e eu quero fazer, e eu vou pedir que o Senhor me abençoe, e que Ele me dê talento, que Ele me dê todo equilíbrio, tudo o que eu preciso, para que eu consiga servir. Deus tem prazer de nos abençoar, queridos. E aqui vem algo, né? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Ou seja, sempre eu olho para o outro e o outro está num nível superior a mim. Irmãos, olha que coisa linda. Olhar para outro servo, para outro filho de Deus, é unidade, é o que Paulo está nos ensinando. Olhe para o outro sem soberba. Olhe para o outro com simplicidade. Eu sou tão culto, eu sou tão inteligente que eu me diminuo. A gente não arrota conhecimento, a gente não exorta as pessoas por vaidade pessoal ou para diminuí-la. Queridos, logo no início do ministério, bem lá no início,
chegaram para mim e falaram assim: você vai deixar o Zé Maria abrir culto? Não é possível, ruim demais. A gente tem que saber ouvir, irmãos. Zé Maria é uma bênção, sempre foi, sempre foi. Servo, útil, disponível, amável, referência, se esmera. A gente precisa pensar nesse lugar, como eu aprendo com ele. Queridos, nós precisamos pensar o que é evangelho. Nós precisamos nos colocar nesse lugar, reconhecendo o valor do outro, a importância do outro. Queridos, o que seria da minha vida sem vocês? Que ministério seria? Teria um ministério? Todos são importantíssimos. Uns são mais úteis ao ministério porque se entregam mais, mas não são úteis para mim. Entendem um processo, vivem um ministério num propósito mais comum. Quando nós nos lançamos, quando nós fazemos algo, queridos, é algo tão poderoso. A gente começa a experimentar. Coisa gostosa é nós sermos úteis aos outros. Ser servo. Eu gosto dessa frase, não é um texto bíblico. Quem não vive para servir, não serve para viver. Irmãos, nós precisamos pensar isso. Então aqui Paulo está dizendo, olha, presta atenção, não façam nada por interesse pessoal. Queridos, tudo que nós fazemos para Deus é para Deus, é por meio dEle, é para Ele. Não há uma expectativa, quando eu desço do púlpito, eu não tenho um anseio, será que as pessoas gostaram da mensagem? A preocupação é, será que as pessoas entenderam a mensagem? Será que conseguiram absorver? Porque é importante que elas cresçam, é importante que elas recebam. E muitas das vezes a gente toma remédio, o remédio é ruim, é amargo, mas cura, alcança resultado. Agora no capítulo 3, versículo 1. Uma vez que a gente entende unidade, que a gente sabe quem somos, que nós estamos bem claros, nós ansiamos estar juntos, aqui agora vem algo que Paulo diz, quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Lembra que o meu viver é Cristo? Então a alegria aonde? Em Cristo. Não é nas notícias. Não é nas notícias. Quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Queridos, quando a nossa alegria acontece fora do Senhor, ela é muito transitória, muito passageira, é algo que rapidamente perde o sentido, a gente esquece rápido. E eu te dou um exemplo, a gente quase morre quando vai tirar a carteira. Ai meu Deus, que agonia, que preocupação, Senhor, eu preciso tirar a carteira, vale que é desespero. Hoje, 22 anos que eu tirei carteira, se eu não me engano. O que isso representa? Há quanto tempo isso não representa? Não faz sentido algum na minha vida. Passou. E aí a gente vai ter Salomão dizendo que é vaidade. Que as coisas que nós fazemos nesse mundo não passam de vaidade. E aquilo que nós construímos no Senhor é algo eterno. Queridos, quando nós servimos ao Senhor,
todo o trabalho no Senhor não é em vão. Irmãos, não cabe cristão correr atrás de bênção. O que eu discursei aqui até agora com vocês sobre a minha vida, queridos, eu tenho uma bênção que corre atrás de mim. A bênção corre atrás de mim. A bênção me alcança. O favor de Deus acontece na minha vida, de A a Z. Porque isso é bíblico. Isso é palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Poderosa. Alegre-se, irmãos. Irmãos, a gente precisa viver alegria. Irmãos, eu confesso para vocês, eu vou me resguardar algumas coisas, mas algo que aconteceu no meu dia hoje, a Renata sabe, que eu falo assim, gente, o Senhor é maravilhoso demais. O Senhor é maravilhoso demais. Demais. Ele faz infinitamente mais, acima de tudo aquilo que nós pensamos e cremos. Como Ele tem prazer. Há uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, como o nosso Deus é maior. Hoje eu fui no médico levar os meus exames ao cardiologista, e o cardiologista virou para mim e falou assim, você não tem arritmia? E eu, bom demais, irmão, é toda hora. É toda hora. Deus tem prazer de surpreender a gente. Aí você vai no médico, você bebe? Não. Você fuma? Não. Você toma um remédio controlado? Não. Tem problema de pressão? Não. Você tem algum problema? Não. Gente, você vai vendo, você fala assim, Deus é maravilhoso. Deus é. Ele é fiel. Voltemos para o texto. Não deixem de se alegrar. Tudo aquilo que nós alcançamos é dele, é para ele e volta para ele. Versículo 7, capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que eu humanamente penso como importante para a minha vida humana, eu, Paulo, larguei isso como perda. Ah, eu vou trocar de carro. Paulo esquece essas coisas. Para mim é menos importante. Ah, eu vou mudar de emprego. Não, isso esquece, isso é menos importante. Estou tentando te contextualizar. Há algo maior para Paulo. Aquilo que para ele, em si, homem humano, era importante, ele colocou de lado. Brincar com o Michael. Ah, ir no jogo do Atlético? Não, põe isso de lado. Vão para a igreja. É o que Paulo está dizendo. Aquilo que para mim antes era lucro, eu botei de lado. E eu alcanço favor por isso. Eu sou surpreendido por isso. A favor de Deus. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei por perda, por causa de Cristo. Irmãos, o primeiro versículo que eu li, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Irmãos, a Renata e o Vitor é uma bênção na minha vida, são importantes na minha vida, mas primeiro Deus, primeiro o Senhor. O meu amor para com Deus, o amor de Deus para comigo, é um outro nível superior em relação à minha vida humana. Aquilo que eu considero como lucro, eu deixei como perda, porque para mim há algo maior, que é o espiritual. A gente encontra, mas quando eu vivo esse algo maior, Ele abençoa. Pastor, mas isso tem base bíblica? Irmãos, claro, isso chama evangelho. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas. Ele acrescenta, é as bênçãos que vai atrás de você. Irmãos, é gostoso demais isso. É uma coisa sobrenatural. Irmãos, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar de dinheiro. Irmãos, eu brinco com isso com Deus. Eu dou 1, Ele me dá 10, irmãos. Eu dou 10, Ele me dá 1000. Irmãos, Deus tem prazer de agir no sobrenatural.
nós precisamos pensar o nosso relacionamento com Deus. Qual o título da mensagem de hoje? O viver cristão. O viver cristão, o nosso viver. Querido, quando nós entendemos, quando nós temos essa identidade, quando nós estabelecemos no Senhor, temos questões de prioridade, temos foco, nós não vamos desviar do nosso foco, trocar aquilo que é um bem maior, que é algo mais importante, pelaquilo que é do Senhor na nossa vida. Aquele quadro do Silvio Santos era muito legal domingo de manhã. Aquela cabine que os outros ficavam lá sem ouvir o que era, né? E a pessoa falava sim ou não, ela não sabia o que era. Você quer um videogame? Sim. Você troca seu videogame por um sapato velho? Sim. E quando ela saía de lá, aquilo que ficou, ela pegou. Se fosse uma bicicleta nova lá, ela ia pegar uma bicicleta nova, lembra disso? E às vezes a nossa vida cristã é assim. Você troca a sua vida com Deus por um pecadinho? Sim, trocou. A gente nem analisou, não escutou. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda. Qual o valor da vida? Qual o valor da vida em Cristo? São duas coisas distintas. É legal eu estudar, eu alcançar, eu trabalhar, o valor da vida é legal, ter uma esposa, ter filho, casamento, tudo isso é muito legal. Mas isso sem Cristo é nada. É nada. Verso 8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Conhecimento de Cristo. Queridos, há algo que borbulha no meu coração, há algo que me faz olhar para 2024, isso ainda está em maturação. Nós precisamos conhecer mais do Cristo, mais de Cristo. É preciso pensar, viver como Cristo. E por que eu entro aqui com essa carta de Filipenses? Porque Paulo está trazendo uma forma de Cristo em nossa vida, Cristo em nossa mente, Cristo é a nossa força e alegria, mesmo em lutas, mesmo em adversidades, mesmo em prisões, mesmo em isolamento, mesmo em solidão. Cristo é Ele que precisa ocupar a nossa mente. Então há algo sublime, que é o conhecimento do Cristo, de Cristo Jesus, meu Salvador. Paulo fala, o meu Salvador. Há algo maravilhoso demais, algo sublime, que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Eu já nem mais vou no campo do Atlético só para zoar o Maicon. Eu nem vou lá mais. Já tem 10 anos que eu não vou lá mais. Considero isso por lixo. É só uma brincadeira, tá, Maicon? Não tem nada a ver de ir lá. Mas a gente precisa pensar aquilo que realmente é importante. Cara, limpar o meu carro o dia de domingo é a minha vida. Cara, eu não estou preocupado com o carro. Eu tenho outras prioridades. Os meus projetos em Deus é de eternidade. Às vezes eu atendo uma pessoa, a pessoa fala assim, poxa, você trabalhou o dia inteiro, e você está aqui nessa paciência toda comigo, me escutando. Eu deixo claro para a pessoa, não é o simples fato de ser você, amo você em Cristo Jesus, mas a minha causa, o meu chamado, o meu ministério é isso. Deixar de fazer o que Cristo quer que eu faça, o que Cristo tem para mim,
é algo ruim demais. Então, eu sei aquilo que eu fui chamado. Eu tenho prazer de fazer aquilo que eu fui chamado. Ontem eu saí do trabalho, fui direto atender um casal. Saí de lá 9 horas da noite. 9h20. E sai de lá, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Continuando aí, né? Verso 9. E ser achado nele. Olha, presta atenção no que o texto está dizendo. Eu vou ter que ler o 8, o final do 8, né? Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Por quê? Eu deixei as coisas do mundo, né? Depois que eu entendi que eu já não fazia muito sentido, para que eu fiz isso? Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Eu gosto dessa frase, e ser achado nele. Ou seja, eu reconheço que eu estava perdido, e a razão de eu viver, de eu me encontrar, me achei nele. Os meus projetos eram meus, eu botei de lado, e agora que eu vivo para ele, eu me achei nele, eu me realizo nele, eu faço o que Cristo faz, eu caminho como Cristo caminha, meu plano, meu projeto é os mesmos de Cristo. E isso me faz sentido, e não fazer o que Cristo faz, não me faz sentido. Está entendendo, irmãos? Porque para nós o viver é Cristo. Eu preciso me achar no Senhor. Quando eu realmente entendo isso, eu tenho prazer de louvar. Quando eu louvo, tocar, cantar, eu tenho prazer de pregar, eu tenho prazer de ministrar, eu tenho prazer de visitar e orar. Segunda-feira nós saímos aqui da oração, vamos levar ceia para uma irmã. Que bênção, favor de Deus, quanta bênção. Mas a gente precisa pensar esse viver cristão. É algo muito diferente que a igreja tem vivido. Eu preciso me achar no Senhor, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. Irmãos, eu creio, eu tenho fé em Cristo, então eu deixo essas coisas e eu vivo nele, porque eu busco primeiro o reino, e tantas coisas acontecem na minha vida, milagres acontecem na minha vida, casamento é bênção, saúde é bênção, provisão financeira é bênção, e as coisas vão acontecendo. Não é por vaidade, é uma vida em Cristo, um viver em Cristo que você alcança resultado. Não é por vaidade. Eu não sirvo a Deus para alcançar as coisas, eu vivo porque eu sou servo, porque eu preciso me achar nele. Precisamos conhecer a Cristo, tomar parte dele. Verso 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está dizendo? Olha, essa vida, esse viver cristão, ela não pode perder o foco da salvação. Isso que eu vivo, eu almejo, eu quero alcançar a minha ressurreição. O que ele está falando? Da minha vida eterna. Verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, os meus erros, as minhas dúvidas, os meus desejos, coisas que eu pensava, eu agora não foco mais nisso, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo. Eu preciso me voltar. É como um campeonato, a gente compete, a gente entra nessa disputa para alcançar o resultado.
Não adianta nós entrarmos no jogo para ser terceiro, irmãos. Adiantou nada. Lutou à toa. Eu preciso alcançar algo maior. E o projeto de Deus é sempre alcançar a vitória. Apocalipse vai dizer, ao que vencer, dar-te-ei. Segundo lugar não, irmão. Terceiro lugar não. Ao que vencer. Está lá em Apocalipse. A proposta do Evangelho é uma caminhada e alcançando. Eu prossigo para o alvo, eu vou lutando, eu prossigo para o alvo, com convicção, com fé, com graça. Todos, pois, verso 15, que somos maduros, tenhamos o mesmo modo de pensar. Irmãos, a gente precisa pensar mais igual em relação ao Evangelho. A gente precisa pensar mais em relação à proposta de salvação, de crescimento da igreja. Nós precisamos viver uma vida diferente em Cristo. Qual nível nós estamos? Que nível de cristianismo nós estamos? Lembra que eu falei que eu ainda não sei? 2024 precisa ser algo de mais conhecimento de Deus, de mais vida em Jesus. Verso 17, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Irmãos, nós todos podemos dizer, faço o que eu faço, vivo o que eu vivo. A gente precisa pensar isso. Ser cristão dentro da igreja é fácil. É fácil. A gente precisa ser isso no trabalho, na rua, em casa, Irmãos, sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, cuidado, preste atenção. Irmãos, saiba quem que a gente está imitando, saiba quem são as nossas referências. Cuidado, tome muito cuidado, porque eu, Paulo, já adverti a vocês, porque tem pessoas que estão próximas da gente que são inimigas da cruz de Cristo. A gente não se entrega a qualquer pensamento. Ah, porque é bonito, porque fala de Deus. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Filipenses 4:1. Como um resumo, né? Portanto, meus amados, e o caminho para encerrar, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade. Olha como que Paulo valoriza esse relacionamento, de quem eu tenho muita saudade. Vocês que são a minha alegria. Gente, presta atenção no que Paulo está dizendo. Vocês, igreja, são a minha alegria, é a minha coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Irmãos, a gente precisa entender, o viver cristão é uma permanência, é uma vida firme. Não é fácil, tem prisões, mas tem provisão, tem favor, tem bênção. Tem bênção. Amém, irmãos? Verso 4, Filipenses 4:4. De novo, Paulo vai dizer, queridos, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Outra vez, alegrem-se. Queridos, viver o Evangelho é uma alegria. Viver o Evangelho é certeza. A igreja não é feita de pessoas de dúvida na salvação.
A igreja é feita de pessoas que têm certeza da sua salvação. Vou repetir, irmãos. A igreja é feita de pessoas que estão em Cristo Jesus, que lavaram as suas vestes no Cordeiro e têm certeza de salvação. Glória a Deus, aleluia. É isso mesmo, amém. Ah, pastor, mas tem pessoas na igreja que chegam com problema e tal. Elas estão em processo de conversão, porque a igreja, aquela que Jesus virá buscar, ela tem vestes brancas. O nome está escrito no livro da vida. Então, queridos, eu me alegro. É como que nós entramos para disputar o campeonato, nós já sabemos que a taça é nossa. Parece brincadeira, irmãos, mas é isso que eu estou dizendo. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu estou lutando, combatendo um bom combate, mas eu tenho certeza da salvação. Porque a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Amém, irmãos? Versículo 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Queridos, que a moderação, tudo que é exagerado incomoda, está vendo? Que a moderação de vocês sejam conhecida por todos. Queridos, a pessoa que ela é religiosa demais, dá náuseas, é ruim. A gente precisa saber ter equilíbrio, ser moderado. Que as pessoas nos conheçam por sermos sóbrios. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Irmãos, nós sabemos que há uma vida em Cristo, nós temos uma unidade de pensamento, nós construímos essa unidade de pensamento, nós nos relacionamos, nós nos sentimos saudades uns dos outros, nós temos prazer de estarmos uns com os outros, nós queremos construirmos uns com os outros. É algo que eu preciso entender. E eu entendendo e eu vivendo, eu me levo, eu me lanço diante do Senhor com orações e com súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, a nossa mente, o nosso coração, quando entende isso, está guardado, é uma afirmação. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Queridos, o médico hoje riu de mim e falou: mas por que você está afirmando que você tem a questão da arritmia? Eu falei, porque o médico aqui, outro médico, o neutrólogo, falou que eu tinha que vir no cardiologista, mas ele falou aqui que a princípio seria uma arritmia, mas que eu fosse no cardiologista. Ele falou: não, para com isso, não afirma isso não. Gente, foi acima do que eu imaginei. Eu fui lá convicto assim, ele vai ver, vai entender, vai me dar umas orientações, está tudo bem, porque nem remédio eu vou tomar para isso não. Mas você não tem isso, cara, esquece isso. Foi legal. Muito acima do que eu imaginava. É acima do que eu imaginava. Deus tem prazer de vir, queridos, e nos surpreender. E isso é o nosso Deus. E aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou meu coração. Descansei no Senhor mais ainda. Eu já estava tranquilo. Queria passar no médico, precisava cumprir esse processo. E agora meu coração ficou mais tranquilo, mais descansei no Senhor, mais confiei. O Senhor me surpreende demais. Como o Senhor é bom, como nosso Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Para encerrar, finalmente, irmãos, verso 8, tudo que é verdadeiro, Filipenses é uma coisa maravilhosa. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto põe em prática. O que Paulo está dizendo? O que vocês viram que eu falei e faço, vocês praticam. Que eu só falei, cuidado, em outras palavras. E o Deus de paz estará com vocês. Queridos, o Deus de paz está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz o Antigo Testamento. E o Deus de paz estará conosco. O nosso Deus. Queridos, nós precisamos, eu queria que você saísse daqui com essa palavra. É Cristo em nossa vida, Cristo em nossa mente, Cristo a nossa força, Cristo a nossa alegria, mesmo na adversidade. Paulo estava preso quando ele escreveu isso. Não estava fácil para ele. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor por todo o teu favor. Pai, seja o Senhor aqui sobre as nossas vidas. Pai, que tudo que ocupe a nossa mente seja o Senhor. Pai, que a tua mão, que a tua graça, que o teu favor, ó Deus, seja sobre nós. Pai, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós. Pai, que aquilo que tem nos trazido inquietação, Pai, que aquilo que tem nos trazido dúvida, medo, receio, Pai, tudo aquilo que tem tirado o brilho do Evangelho, Pai, porque porventura os modelos de cristianismo que nós temos visto, Pai, que não sejam as nossas referências. Pai, a nossa primeira referência é o Senhor, que é Cristo. Pai, nós tomamos posse, nós descansamos no Senhor. Pai, nós nos voltamos para o Senhor. Pai, queremos sair daqui com a nossa vida em Cristo. Queremos sair daqui com a nossa mente em Cristo. Pai, nós queremos sair daqui alegres, com as nossas forças renovadas. Em nome de Jesus. Aleluia. Renova-me, Senhor.